De hoje, da mensagem de hoje é entrega total à palavra. Eu gostaria de ler o livro de Atos, capítulo 18, os versículos 5 a 11. Atos, capítulo 18, os versículos 5 a 11. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Pai, que a tua palavra hoje traga salvação, restauração e alimento para as nossas vidas, Deus. Em teu nome que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo foi para a Macedônia por direção de Deus em uma visão que você pode ler ali em Atos 16, versículo 9. Mas quando ele passou pelas primeiras provas, ele teve medo. Ele se sentiu inseguro. Até ver que Deus tinha um grande propósito para a sua vida ali naquele lugar. E esta experiência serviu para que Paulo, mesmo já sendo um pregador do evangelho, se entregasse totalmente à palavra de Deus. Confiasse totalmente a sua vida, a sua mensagem, a palavra de Deus. Deus, ele não quer a nossa vida parcialmente. Deus, ele não quer a nossa vida 99,9%. Jesus, ele não se entregou 70%, 90%. Jesus se entregou por completo. Jesus se entregou integralmente. Por isso a palavra de Deus diz ali em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Todo o seu coração. Não é me busque pela metade do seu coração e a outra metade faça o que você bem entender. Me busque 70% e os outros 30% você pode fazer o que você bem entender. Não. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarmes de todo o seu coração. Jesus, ele quer entrega completa, entrega total. E muitas vezes nós precisamos passar por momentos de crise para nos entregarmos totalmente. Como eu disse aqui, muitas vezes precisamos passar por momentos conturbados na nossa vida para que sim nós aprendamos a confiar mais em Deus. Mas hoje você tem a oportunidade de talvez não precisar passar por um momento de crise para confiar totalmente em Deus e em sua palavra. E essa entrega total não significa que somente bênçãos virão sobre a sua vida. Somente os louros da vida cristã. Mas essa entrega total significa que você está disposto a obedecer os mandamentos de Jesus. Você não quer apenas receber, mas está disposto a oferecer a sua vida ao Senhor. E eu costumo falar que tudo que Jesus ele tinha que fazer por mim e por você, ele já fez. Ali, aquela entrega na cruz já era o suficiente por mim e por você. Ele não precisava fazer mais nada, mas porque ele é bom, ele continua fazendo coisas boas por mim e por você. E nós somos como o filho que ficou. Olhamos as coisas e sempre queremos mais, e sempre estamos buscando os benefícios.
E com esse exemplo de Paulo, nós podemos aprender a como se entregar totalmente à palavra de Deus. O verso 5 de Atos 18 diz: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus, ele era o Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã é o testemunho. Paulo começou a sua entrega total ao testemunhar a todos ali na Macedônia que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Para ele, esta era uma tarefa muito difícil, porque negava toda a sua fé de até então. E Paulo não teve medo de se assumir publicamente. Paulo não teve medo de fazer aquilo. E eu e você não podemos ter vergonha de servir a Jesus. Lucas 9:26 diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se vergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Não seja tímido em sua fé, assuma publicamente que você é um filho de Deus, e ao assumir publicamente a sua fé, você testemunha o que a palavra de Deus diz. E o testemunho de vida é a comprovação de que sua vida foi totalmente entregue à palavra de Deus. Esses dias, um rapaz muito famoso, ele postou um vídeo na internet que ele teve ali o seu encontro com Deus. Um amigo me mandou esse vídeo, ele acompanhava esse menino antes dessa entrega a Jesus, e ele me mandou o vídeo. Eu comecei a assistir aquele vídeo e aquilo me emocionou, eu comecei a chorar. Quão incrível o testemunho, ele é importante na vida nas nossas vidas. Esse rapaz, ele vivia uma vida longe de Deus, ele já era casado e tudo mais, e ele foi até um mercado. E ele conta no vídeo que ele vai até um mercado onde ele não costumava ir. Ele tinha um mercado muito próximo da sua casa, mas ele, por algum motivo, ele continuou o caminho e foi em um outro mercado um pouco mais distante da sua casa. E ali, quando ele parou o carro, quando nós estacionamos o carro e nós vamos em direção à porta, nós ali temos a oportunidade de caminhar um pouco até chegar no mercado. E nessa caminhada ele encontrou um amigo que ele não via há muitos anos. Ele contou ali no vídeo que ele não via esse amigo há 3 anos, mais ou menos. E esse rapaz do vídeo estava ali com a sua esposa, e eu entendi um pouco do contexto de vida que eles estavam vivendo. Eles estavam muito felizes com a conquista de uma nova casa. Eles estavam montando a casa que eles desejavam e tudo mais. E esse rapaz do vídeo, ele fala para esse amigo que ele não via há muitos anos: ô fulano, quanto tempo eu não te vejo, tal. Não sei se você sabe, mas a gente conseguiu se mudar para uma casa nova, e a gente fez ali um lugar onde a gente pode jogar pôquer e apostar, não sei o quê. Porque aquele menino, ele era um menino que vivia em casas de apostas, jogando pôquer, se embebedando. E aquele antigo amigo não sabia como estava a sua vida até então. E aquele rapaz ali teve a oportunidade de testemunhar o que Deus faz na vida de um homem. Ele falou assim: olha, eu não jogo mais. Aquela vida que eu tinha, eu larguei. Eu tive um encontro com Jesus. E ele começou a narrar ali o seu testemunho de vida. E aquele rapaz, contando no vídeo, chorando, dizia: cara, aquele menino dizia tudo que estava acontecendo na minha vida e na vida da minha esposa. O vazio que eu sentia, mesmo estando feliz com todas as conquistas que eu tinha um vazio no meu coração. E aquele rapaz foi me contando exatamente aquilo que eu precisava ouvir, exatamente aquilo que eu precisava para o meu coração naquele momento. E é impressionante você ver
o quão o testemunho é importante na vida de alguém. Aquele menino conhecia um rapaz, mas depois que aquele rapaz teve um encontro com Jesus, ele pôde testemunhar através da sua própria vida que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor. Então que você possa, através do seu testemunho, impactar vidas. Que você possa, através do seu testemunho, mostrar que Jesus, Ele é Senhor. Que através do seu testemunho você possa mostrar que Jesus é Rei. A falta de testemunho cristão tem atrapalhado muitas vidas de vir para o caminho de Jesus. Ao invés de virem para Jesus, as pessoas olham e dizem: poxa, isso que é ir para a igreja? Ser de Jesus é assim? Hoje o mau exemplo tem reinado no meio das pessoas. Eu não digo só dos jovens. Muitos adultos envergonham o nome de Jesus por causa de seus testemunhos. Assim como nós jovens também. Que através do testemunho de vida você possa mostrar o quão maravilhoso é seguir Jesus, o quão maravilhoso é servir a Jesus. Aquele rapaz desse vídeo, até ter aquele encontro com Deus, ele achava que ele tinha tudo, ele não entendia o porquê ele tinha aquele vazio. E quantos são assim? Quantos têm dinheiro, têm uma boa condição, têm uma casa legal, têm uma vida legal, têm um carro legal, pode fazer aquelas viagens, mas são vazios, são incompletos. E quantas pessoas que não têm nada disso e são totalmente preenchidas, são totalmente completas, porque sabem que não são essas coisas que preenchem o nosso coração, não são essas coisas que alegram a nossa vida. Devemos ser praticantes da palavra de Deus. Se você assume publicamente que você é de Jesus, faça jus a isso. Qual testemunho de vida você tem dado às pessoas que estão à sua volta, estão te olhando? As pessoas à sua volta dizem: uau, eu quero esse Jesus também. Ou as pessoas dizem: isso quer servir a Jesus? Assim? Assuma publicamente que você é um discípulo de Jesus, mas faça jus a isso. Jesus, por onde ele ia, ele era fiel. Seja um servo fiel também. Segundo ponto da mensagem, o versículo 6, ele diz assim: opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. O segundo ponto da mensagem é a conversão. Paulo sacudiu suas vestes, dizendo que não queria nem mesmo uma poeirinha de lembrança do passado. Aquelas pessoas não queriam o evangelho para não abrir mão de sua religiosidade, para não abrir mão daquilo que eles acreditavam que era o correto. Então Paulo lançou sobre eles a responsabilidade dessa decisão. E com esse ato de sacudir as vestes, Paulo deixou os judeus e a lei para anunciar o evangelho aos gentios. Converter significa mudar de direção. Quando você faz uma conversão na rua, na rodovia, você dá a volta do local da onde você estava indo. É virar as costas para o mundo e voltar-se para Deus. Sacudir as vestes significa largar tudo que é do mundo. Quando você tem uma roupa nova, aquela roupa velha, ela vai ficando de lado. As roupas velhas, elas vão ficando esquecidas ali no canto do armário. E é assim que devemos fazer ao encontrar uma nova vida com Jesus. Deixar tudo para trás. Deixar tudo para fora. O mundo muitas vezes
vem colocando uma poeirinha de pecado sobre as nossas vidas para nos sujar. Por isso é importante sacudir as vestes, mantermos sempre limpos, como aqueles que lavaram seus vestidos e que branquearam no sangue do Cordeiro. No sábado a gente compartilhou um pouco sobre isso, sobre o cuidado com as coisas pequenas. Muitas vezes não é um grande obstáculo que nos afasta de Deus, mas uma pedra pequena. O pecado não entrou no mundo por causa de uma plantação completa. O pecado entrou no mundo por causa de uma fruta. Judas se perdeu por causa de 30 moedas. Ou seja, coisas muito pequenas têm afastado as pessoas de Jesus. Sansão se entregou por causa de um jogo, o que é, por causa de uma charada, o que é. Coisas pequenas têm tomado conta da nossa vida. E nós temos que tomar cuidado. É preciso se entregar totalmente à palavra. Sacuda suas vestes nesta manhã e deixe tudo que é do mundo. O versículo 7 e 8 diz: Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. O terceiro ponto dessa mensagem é o discipulado. Saindo da sinagoga, Paulo entrou numa casa ao lado que pertencia a um homem chamado Tício, também conhecido por ser justo, e era um homem temente a Deus. E naquela casa, Paulo continuou seu ministério de pregação do evangelho e a igreja cresceu. Até aquele momento não havia conseguido êxodo, porque estava pelejando com as pessoas erradas. E para se entregar totalmente à palavra, precisamos cuidar das nossas companhias. Precisamos cuidar dos ambientes que nós frequentamos. E precisamos não perder tempo com coisas que não nos edificam. Talvez você não consiga se entregar totalmente à palavra de Deus porque você se deixa influenciar por pessoas que não te abençoam. Porque você se deixa levar por pessoas que te afastam de Deus. O discipulado é uma estratégia de Jesus para o nosso crescimento espiritual. Quando nós andamos com pessoas de Deus, aprendemos mais de Jesus, a nossa fé, a nossa vida espiritual é fortalecida. Caminhe com pessoas, esteja junto de pessoas. Caminhem juntos. Procure pessoas experientes na fé para te ajudar a entender mais sobre a palavra de Deus, para orar com você, para caminhar com você. Talvez como aconteceu com Paulo, as pessoas que vão te ajudar estão mais perto do que você imagina, pois Deus levantou muitas pessoas para ajudar Paulo. O discipulado começa quando você segue a Jesus como Senhor e Mestre. E o discipulado continua quando você caminha junto com outros discípulos que fazem o mesmo, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Através do seu testemunho, através da conversão, você atrai mais pessoas a estarem junto de você, a caminhar junto com você. Seja um discípulo e faça discípulos seguindo a Jesus. Versículo 9 diz: Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando, não fique calado. Quarto ponto de 5 pontos desta manhã é a pregação. Deus mandou que Paulo pregasse a palavra sem medo. Assim continuou pregando e vidas foram se convertendo ao Evangelho de Cristo. Quando Paulo pregava, maravilhas aconteciam, confirmando o poder de sua mensagem. Vidas se entregavam a Jesus. A dedicação de Paulo à pregação mostra
a sua entrega total à palavra. A pregação faz parte da vida do crente. Enquanto o ímpio enquanto as pessoas que estão no mundo se prendem em novelas, séries, filmes, reality shows, em tantas outras coisas, o cristão tem prazer na lei do Senhor. O crente sabe que as coisas do mundo não podem ajudar nas horas difíceis. Não vai ser o filme do ator X que vai te ajudar nas horas difíceis. Não vai ser a série que você assiste que vai te ajudar nas horas difíceis. Não vai ser uma novela que conta a história de uma moça de bolo que vai te ajudar no momento que você está mal. Além de ouvir, o crente precisa falar também. Pregação não é simplesmente aquilo que eu estou fazendo aqui. Pregação é você falar a palavra de Deus para quem precisa. Através da sua palavra, através da sua pregação, a palavra ganha vida. A nossa boca precisa falar daquilo que o coração está cheio. E tudo que ouvimos sobre Jesus gera fé em nosso coração. Pregar não é somente com o microfone, como eu disse, diante da igreja, e sim por onde nós formos, principalmente com o nosso testemunho e com cada palavra que sai da nossa boca. Não somente ouça, mas também pregue a palavra de Deus. E por último, versículo 11 diz: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. O quinto ponto dessa mensagem: perseverança. Paulo pensava que em Corinto não haveria pessoas de Deus, por isso pensou em sair de lá. Mas Deus lhe mostrou que precisava ficar lá o tempo necessário para colher os frutos. Ali em Corinto foi levantada a maior igreja da Macedônia. Paulo ficou ali 1 ano e meio, como nós lemos no versículo 11, doutrinando a igreja na palavra, sendo suficiente para que a igreja fosse fortalecida, para que a igreja fosse preparada. Uma planta, como você sabe, tem um tempo de nascer, tem um tempo de crescer e tem o tempo certo de dar os frutos ou as flores. Do mesmo modo é a pregação do evangelho. Cada pessoa e cada igreja tem um tempo de ser trabalhado. Isso não é fácil, mas é preciso esperar e perseverar para ver os resultados. Não adianta você achar que vem quando você acha que tem que vir. Creio que Jesus comparou muito a obra de Deus com o serviço do campo, porque esse exige paciência, porque esse exige dependência divina para os resultados. Não fique no automático, não seja imediatista. E essas duas palavras do tempo pós-moderno, onde costumamos apertar botões e ver as coisas acontecendo, tem nos colocado pessoas mal acostumadas, tem criado pessoas sedentárias. Também estamos despreparados para lidar com o fato tempo. Hoje tudo acontece num piscar de olhos. Ontem o pastor pregou aqui na igreja sobre a inteligência artificial. Hoje se faz tudo em questão de milésimos de segundo. Eu posso estar aqui pregando, pegar meu celular e mandar uma mensagem para uma pessoa que está lá no Alasca. A nossa parte é obedecer, a nossa parte é ser perseverante. O restante é Deus quem dá o resultado. Quando as coisas estiverem muito difíceis, espere mais um pouco. Deus ele vai agir em seu favor. Para se entregar totalmente à palavra de Deus, é necessário ter perseverança. Permaneça na palavra. Seja fiel. Se entregue totalmente à palavra de Deus. Quando Paulo pensava que tudo estava dando errado, é que começou a dar certo. Desde que se entregou totalmente à palavra de Deus, as coisas mudaram. E foi preciso passar por uma crise muito grande para chegar a essa decisão. Talvez você esteja também passando hoje por algo muito semelhante ao que houve com Paulo. Se as coisas estiverem dando errado,
pode ser um sinal de que você precisa se entregar totalmente à palavra. Não basta ser crente de aparência, não basta ser crente domingo, não basta ser crente nominal. É necessário ser totalmente submisso à palavra de Deus. Cuide do seu testemunho. Busque se converter, ser discípulo, ouvir e pregar e, principalmente, seja perseverante. Como eu disse, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não faça restrições em obedecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.